Para a nossa reflexão de hoje, eu queria começar com uma pergunta. Tudo bem aí? Tudo em paz? É difícil, às vezes, a gente estar em paz quando tudo ao redor parece um caos, né? E eu queria falar com vocês sobre um profeta do Antigo Testamento. Era um homem que também estava vivendo um período muito caótico, mas que conseguiu, ele teve que aquietar o coração e teve que encontrar paz interior para suportar tudo aquilo, né? E também para viver a vontade de Deus, né? Esse homem escreveu frases como esta. Vocês vão se lembrar. Eu não sei se vão matar a charada, né? Mas o justo viverá pela sua fé. Ele também falou assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ele também disse, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, ou seja, fique em reverência, em silêncio, reconhecendo que Deus é o Deus da terra. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa foi a oração que ele escreveu. Agora vocês vão matar a charada, hein? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Descobriram quem é o profeta? Abacuque. Isso mesmo. Então, nesta manhã, nós vamos conversar sobre Abacuque e fazer uma reflexão para os dias de hoje. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Esse livro ele é muito pequenininho. É no Antigo Testamento, tem só 3 capítulos, então ele tem mania de sumir da Bíblia, quando a gente está procurando. Então, eu acho mais fácil você abrir em Mateus, no Novo Testamento, e voltar, né? Aí você volta a Malaquias, depois tem Zacarias, Ageu, Sofonias, e aí chega Abacuque. Tá bom? Gente, eu estou tossindo toda hora, porque minha garganta está arranhando muito. Então, eu não vou ficar pedindo perdão toda hora não, tá? Cada vez que eu tossir, você já imagina assim, é um perdão para essa vez, tá bom? Eu não vou ficar... Ignore a minha tosse, por favor, tá? Vou beber um pouco de água aqui. Então, vamos lá. Abacuque, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o versículo 4. Eu leio aqui, os irmãos acompanhem aí. Diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e tu não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Até aí só. Eu queria destacar algumas coisas para a gente tirar lições nesta manhã. A primeira coisa que eu queria destacar, para a gente entender o livro de Abacuque, a mensagem, nós precisamos prestar atenção nas unidades literárias. Talvez a sua Bíblia esteja mais ou menos assim, né? Aqui tem o capítulo 1, depois o 2. E aí, eu queria destacar aqui em amarelo os versículos 2 até o versículo 4, que é quando o profeta fala. Então, uma dica para a gente entender esse livro é observar quem fala. Então, tem um bloco que o profeta fala e o outro bloco Deus responde. Depois o profeta fala de novo, ora de novo, depois Deus responde de novo, e o capítulo 3 é uma oração do profeta. Então, aqui,
Até o 4, profeta. Depois do 5 ao 11 é Deus respondendo para ele, né? Depois, desse versículo acho que, 12 até o 17, já é Deus respondendo. Perdão, é o profeta orando de novo, né? Em amarelo. E em verde é Deus respondendo. Então, essa é uma dica para a gente entender a mensagem do livro de Abacuque. Outras coisas que eu queria destacar. Olha aí na sua Bíblia os versículos 2 e 3. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele está orando, ele está clamando a Deus. E ele questiona Deus. Deus, até quando? No meio do seu povo eu estou vendo a iniquidade, a maldade, o pecado. Todos os dias estão diante de mim, está na minha cara. Essa pouca vergonha no meio do seu povo, né, no meio do povo de Israel. E aí, ele fala no final, até quando gritar-te-ei violência? Primeira coisa que ele reclama, pus no telão ali, é de violência. Depois no versículo 3, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Depois ele fala de destruição e mais uma vez violência, né? Depois ele fala de contendas e também litígio, né? Que dá mais ou menos a mesma ideia, a ideia de discórdia, de briga, né? De falta de paz entre os irmãos. Então, veja só o contexto que o profeta estava vivendo. No meio do povo de Deus havia tudo isso: violência, iniquidade, opressão, destruição, mais violência, mais contendas, brigas, litígio e tudo mais. E no versículo 4 que nós lemos, ele traz algumas frases. A lei se afrouxa. Depois ele fala, a justiça nunca se manifesta ou nunca prevalece diante das situações em que ela é demandada, né? Depois, o perverso cerca o justo, prejudica o justo. E depois a justiça é torcida. Tudo isso está no versículo 4. E eu quero ainda apagar alguns termos ali para a gente enxergar o destaque. Olha, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Observe as palavras lei, justiça, justo, justiça. Parece que o profeta está querendo chamar a atenção do leitor, né, ou do ouvinte da sua época, para a questão da falta de justiça, ou da injustiça, né? Em resumo, era isso. Toda a iniquidade, todo o pecado, isso tinha a ver também com a injustiça que habitava no meio do povo de Deus. E ele vivia no século VII a.C. Nessa época, quem era o rei? Era o Jeoaquim. Era um rei ambicioso, cruel, corrupto. Se você ler no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 23, você vai encontrar a seguinte síntese. Jeoaquim fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Era um rei que perseguia os profetas, né? Os historiadores dizem que ele foi culpado pelo assassinato de um profeta chamado Urias. Era um reinado marcado pela desonestidade, pela opressão, também injustiça, ou a justiça pervertida, porque os ricos, donos das terras, quem era rico controlava os tribunais através de propina. Não é muito diferente de hoje, né? Mas a gente tem também que esse rei reintroduziu a adoração idólatra dentro do templo. O rei antecessor a ele foi Josias, e Josias fez uma reforma espiritual boa na nação, né? Ele tirou algumas práticas ruins e restaurou algumas práticas boas. Mas aí vem esse Jeoaquim e estraga a nação tudo de novo, né? Ele repudiou a palavra de Deus falada por meio de Jeremias. Então, se você ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 36, você vai ver que esse rei, ele não quis saber da palavra de Deus quando Jeremias foi falar com ele. E nessa época, o reino do norte já tinha sido levado embora, cativo, né? A Síria já tinha levado embora, e o reino do sul só que permanecia. E já estava prestes a ser castigado por Deus.
através do exílio também, do cativeiro mesmo, né, babilônico. E nós sabemos que o povo geralmente copia o comportamento do rei. Já viu isso? Se você olhar para a história de Israel, você vai ver que quando o rei é bom, quando o rei tem uma espiritualidade sadia, ele faz coisas boas e o povo vai atrás. O povo fica mais espiritual, o povo caminha bem com Deus. Agora, quando o rei não quer nem saber de Deus, logo, logo ele influencia toda a nação, e aí o povo começa, sem querer, a seguir esse comportamento negativo, né? Então, diante disso tudo, Abacuque tem uma dúvida. Por que Deus permite isso no meio do povo dele? Por que Deus não castiga a iniquidade? Por que Deus permite a iniquidade no meio de Judá? E até quando vai ser isso? Né? Essa era a questão para ele. E parece que o profeta vivia em tempos de corrupção social, né? Como eu disse, as instituições sociais estavam prejudicadas e também apostasia, quer dizer, as pessoas longe de Deus, as pessoas não esquentavam muita cabeça com a vida espiritual, e isso, é claro, afetava toda a nação. Em nossos dias, é muito diferente disso? Acho que não, né? Se você for pensar, quando o profeta diz sobre a lei, ali, sobre a justiça, sobre os ímpios, eu vejo isso também hoje. A lei, né? A lei diz assim, todo homem tem direito à comida, à saúde, a ter uma boa infância, todo ser humano tem direito de ir e vir, tem direito à dignidade, tem direito a trabalhar, tem direito à segurança pessoal. Isso se cumpre? Não, não se cumpre, né? A justiça, na minha infância eu ouvia muito isso, as pessoas dizendo um ditado, a justiça tarda, vocês conhecem isso, não? Mas não falha. Falha ou não falha? Falha. Esse ditado aí é falso, né? A justiça de Deus não falha, né? Porque ainda que nessa vida a gente não vai vê-la de forma completa, depois, quando a gente fechar os olhos para essa existência e abrir os olhos na eternidade, a gente vai ver o outro lado da moeda, a gente vai ver, essa justiça não falhou. Mas a justiça aqui nesse planeta, falha demais, falha muito. Os ímpios, né, a gente tem impiedade no trabalho, na escola, na igreja, gente que arranha o nosso carro só por maldade, e a gente, às vezes, não entende, né? Por que isso? Né? Por que acontece tanta coisa ruim? Por que a gente paga tanto imposto e ainda fica com a sensação de que não vale a pena? Né? E tudo isso compõe o nosso cenário hoje. Eu não vou gastar muito tempo, porque vocês estão carecas de saber disso. Né? Aqui no aspecto da religião, essa notícia é meio antiga, mas faz sentido hoje também, quando fala que um fica competindo com o outro, né? Grandes líderes religiosos, esse é o Valdomiro Santiago, né? Esse aqui, Edir Macedo. E um fica competindo para ver quem tem mais fiéis e quem faz mais fortuna. Eu queria destacar o que a revista Veja trouxe alguns anos atrás. Ele disse assim, a crise desencadeada pela Igreja Mundial do Poder de Deus obrigou Macedo a redesenhar a administração do seu negócio. Uma das providências foi baixar as exigências para a abertura de novos templos. Antes, para abrir uma franquia, olha que interessante, como a revista trata, né? Para abrir uma franquia, o pastor tinha que comprovar um potencial de arrecadação mínimo de R$150 mil mensais, a ser atingido em 6 meses. Agora, esse piso caiu para R$50 mil mensais. E a comissão que cada pastor tinha direito sobre o total arrecadado acima dessa meta dobrou. Antes era 10%, agora é 20%, para ver se incentiva o pastor a arrancar mais dinheiro dos fiéis, né? Então, tá vendo, gente? Nossos dias, a religião está corrompida, né? E o mundo está desse jeito. Esse aqui é a página do G1, que é o jornal da Globo, né? Jornal digital da Globo, do dia de ontem. A gente tem aqui, roubo de cargas, tem a ver com violência, né? Com perigo. Aqui, Neymar
todo mundo tá cansado de saber que foi uma transação milionária em euros, né? E isso daí, com certeza, revela uma injustiça, né? Por que eu fico pensando, gente, por que ele tem tanto dinheiro e as pessoas têm tanto dinheiro e eu, às vezes, não tenho dinheiro para ir no médico? Eu, às vezes, tenho que adiar um pouquinho, né, para poder juntar o dinheiro para poder fazer os exames e tudo e ir no médico. E eu tenho certeza que com você também é assim, né? A gente adia as coisas, a gente deixa de fazer coisas que são necessárias porque falta recurso, né? Então, tem a ver com injustiça isso também, né? Aqui diz que denúncia, eu vou passar para frente. Aqui, ó, advogado acusa desembargador de propina. Subir mais um pouco. Olha aqui, ó. Bispo católico diz que homossexualidade é dom de Deus. Isso, aí aqui o subtítulo. Dom Antônio Carlos Cruz Santos foi aplaudido por fiéis na celebração. Deve ser na missa, né? Tá vendo o nosso tempo como que está? Deputados do PMDB que votaram contra Temer não creem em punição. Então, por aí vai, gente. Nós vivemos esse cenário também. Então, o que... Agora tem que pedir perdão, que foi feio. O que valia para a época de Abacuque, vale para nós também. A mensagem e a resposta de Deus vale para nós também. E o que Deus respondeu diante de tudo isso? Está no capítulo 1, versículo 5. É mais ou menos assim. Pasmem-se, fiquem pasmos com o que eu vou fazer através da minha justiça. Vamos ler juntos o versículo 5? Capítulo 1, versículo 5. Diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. Isso. Eu gosto da tradução que fala assim, ó, na NVI, traz assim, ó, fiquem atônitos e pasmem, né? Fiquem assim, de boca aberta, né? Por quê? Porque o que eu vou fazer, vocês não vão acreditar quando for contado, né? Deus está falando. Então, o livro de Abacuque é um diálogo, como eu disse, né? E Abacuque reivindica a ação de Deus. Até quando, Deus? E Deus fala, eu vou fazer do meu jeito, na hora certa, determinada por mim, né? Por que Deus não castiga a injustiça no meio do seu povo? Até quando? E aí, a partir do versículo 6, você pode ler em casa depois, Deus fala, eu vou castigar, eu vou mandar os caldeus, eu vou mandar os babilônios, que são uma nação terrível. A gente poderia compará-los hoje ao Estado Islâmico. É uma nação muito violenta, que não tem pena de ninguém, que vai... Só que os babilônios eram muito mais poderosos, né? E saíam dominando todas as nações ao redor. Graças a Deus o Estado Islâmico não tem essa força ainda, né? E aí Deus falou, ó, eu vou castigar Abacuque. Você está reclamando da minha injustiça? Eu vou agir com justiça, sim, na hora certa, espera aí. E aí Abacuque fica realmente pasmo com essa notícia, né? Ele fica pasmo, fala, mas Deus, por que o Senhor castiga a injustiça de Judá usando o Estado Islâmico, que é uma nação, que é um Estado, né, uma organização ainda pior, mais injusta, mais ímpia, que merecia ser castigada? Isso está no versículo 13. Diz aí na sua Bíblia, tu és tão puro de olhos, Deus, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras, né, que essa nação, eu vou resumir o versículo, que essa nação venha castigar a gente, né? E Abacuque fica de boca aberta. Eu oro a Deus e Deus fala que vai castigar a gente usando uma nação pior que a gente. E aí, mais uma vez, Deus responde, dizendo assim, olha, calma aí, calma aí. No tempo determinado, eu vou tratar com o ímpio também, eu vou tratar com a Babilônia também. Enquanto isso, viva pela fé. No capítulo 2, se você olhar aí, os versículos 4 e 5 falam disso. Versículo 4 diz, eis o soberbo, essa nação soberba, né, que conquista tudo, que mata todo mundo,
que subjuga todo mundo, que leva cativos, bate no peito e fica feliz, né? E aí Deus fala, isso não é certo, mas o justo, o final do versículo diz, o justo viverá pela sua fé. Então ele, em outras palavras, diz para Abacuque, espere, né? Eu vou castigar. E aí, enquanto isso, você espera e vive pela fé, porque depois de um tempo eu vou castigar a Babilônia também. Deus é justo. E o que me chama a atenção é a reação do profeta. Olha só o que diz o versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Abacuque diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, ele vai para os limites da cidade, a cidade era toda murada, né, para proteger de invasões. Ele senta no muro e fica esperando. Fala, quando será que Deus vai mandar esse inimigo invadir? Eu vou sentar no muro e vou esperar, e vou esperar, e vou ver o que Deus vai responder para mim. Então, ele não se revolta, ele não arranca os cabelos, né? Mas ele senta, ele se humilha diante de Deus e espera, né? Isso é viver pela fé, isso é viver pela certeza que temos em Deus. Depois, essa foi a resposta que Deus deu para ele esperar que Deus agiria ainda em justiça para com a nação de Israel e para com a nação da Babilônia. E a resposta para nós hoje, né? Vamos ler aqui o que diz o capítulo 3, versículos 16 até o final. Essa parte a gente conhece mais do livro de Abacuque, né? Abacuque 3, versículo 16 diz assim, ouviu, Abacuque falando, né? Eu ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio, e aqui o termo em hebraico quer dizer em tranquilidade, como alguém que não esperneia, alguém que espera tranquilo em Deus. Em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Olha só que tragédia atrás de tragédia ele prevendo, né? E isso realmente aconteceu, viu, gente? Isso aconteceu. A nação veio, arrebentou com o Judá, levou todo mundo embora, matou muita gente, acabou com a plantação, acabou com a carne, acabou com tudo que eles tinham, né? E ainda que aconteça tudo isso, nos currais não haja gado. Versículo 18. Todavia, mesmo assim, eu me alegrarei, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ainda que tudo desmorone, não é isso que nós lemos, Salmo 46, não é? Os montes desmoronam, toda aquela bagunça. Calma lá, aquietai-vos, diz lá, não é? É aquietai-vos que diz a versão de vocês? É, né? A NVI fala assim, parem de lutar. Aquieta o coração aí, meu filho, para de lutar. E lembra uma coisa, Deus é Deus. Deus é poderoso. Deus é mais poderoso do que o caos. Deus é mais poderoso do que o tsunami. Deus é mais poderoso do que qualquer terremoto, do que qualquer tragédia, do que qualquer inimigo, do que qualquer crise, do que qualquer desemprego. Calma, calma. Senta, espera. Lembra-se disso. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza. Eu sento, me recolho no meu cantinho e ali é a minha fortaleza. Ninguém me entra aqui dentro, ó. Ninguém entra aqui para roubar a minha fé. Jesus falou isso. As pessoas podem fazer mal para o seu corpo, mas ninguém entra lá na sua alma, lá na sua psique, na sua mente, nas suas emoções. Ninguém entra, né? O diabo tenta entrar, fica ao redor da gente, mas Deus não deixa, né?
Os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. A gente precisa aprender isso, né? O Senhor é a minha fortaleza, versículo 19. E me faz andar como os pés da corça, e me faz andar altaneiramente. Né? Já viu o cabrito, como quando anda assim nas montanhas rochosas, né? Aquele negócio tão íngreme que a gente não acredita como que ele consegue andar naquele terreno tão perigoso. E Deus faz a gente assim, a gente andar em segurança num terreno tão perigoso. Essa é a resposta que Deus deu para Abacuque, e esse foi o sentimento que ele teve ao ouvir tudo isso. Eu destaco algumas coisas. O figo era um fruto que servia para quitutes. A fruta mesmo era comestível, né, mas fazia quitutes, bolos. Também servia para curar feridas, né, fazia emplasto de figo, não tem isso lá em Isaías? A uva tinha a ver com alegria, né, porque produzia o vinho, e isso alegrava o coração. A azeitona, né, que ele falou lá, o fruto da oliveira minta, a azeitona tinha a ver com cura, e também com azeite mesmo, né, eles usavam como se fosse manteiga, né, para poder descer melhor os alimentos, né. Os cereais, quando ele diz lá que faltariam cereais, em outras palavras, está dizendo que ia faltar, eu gosto dessa palavra que é mineira, viu, gente? A sustância, né? Se falta o cereal, se falta o arroz, o trigo, o pão na sua vida, falta a sustância, né? E aí, Abacuque está dizendo, ainda que falte tudo isso, a alegria, né? Os frutos, o quitute, a alegria, a cura, falta a sustância, faltam as vestes, o alimento, e falta também a força do boi, né? Que boi era o trator da época, né? A força dele e a carne dele também, ainda que falte tudo isso, Deus, eu vou me alegrar, eu me alegro em Ti, porque o Senhor é a minha fortaleza. Eu quero encerrar o sermão de hoje convidando você a pensar nisso durante a semana. Eu não sei o que você está passando, não sei por quanto tempo você está passando, mas Deus sabe, Deus sabe. E às vezes os planos de Deus são tão difíceis para a gente não consegue entender porque Deus permite essas coisas. Assim como o profeta não conseguia entender porque Deus permitia aquelas coisas por tanto tempo no meio do povo dele. Tem situações na minha vida que já estão se arrastando por 3 anos, dificuldade atrás de dificuldade. Eu tenho certeza que com você talvez é assim também, né? Às vezes a gente se questiona por dentro, por fora, Deus, por que isso, por que aquilo, né? E às vezes a gente se sente inseguro. Algumas vezes eu falo, Deus, estou desanimando de orar, viu? Porque a gente ora, né? A gente faz a nossa parte, a gente faz direitinho o dever de casa, e parece que a resposta não vem. Ou a gente entende tudo errado que Deus está falando, né? Fala, não é possível, Deus, eu acho que eu entendi tudo errado. Está aqui, eu anotei, no dia tal, eu li a Bíblia, orei, Deus falou isso comigo. Aí, às vezes eu ponho até uma estrelinha assim, né? Eba, é uma palavra especial que Deus deu nesse dia. Aí quando vê, eu vou folheando para trás do caderno e procuro as estrelinhas, falo, olha, Deus falou isso naquele dia. Aí depois, passam 1, 2, 3 anos, eu falo assim, Deus, será que o Senhor falou mesmo? Eu entendi tudo errado no dia que eu li a Bíblia, porque até hoje, né, até hoje, eu tenho certeza que você, como ser humano, também passa por isso, né? Deus permite coisas tão ruins para a nossa vida, né? E a Bíblia diz que Deus nos trata como pais, e como um pai, a gente disciplina o filho, a gente deve receber as dificuldades de Deus como se fosse Deus ensinando a gente. Eu penso, Deus, eu devo ser muito burro, viu? Porque é muita dificuldade. Deus, assim, precisa ensinar muito, 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 né? E aí, eu preciso aquietar o meu coração, muitas vezes. Fazer como Abacuque. Parar de lutar. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que se acomodar. Eu não estou dizendo aqui que em meio à situação difícil, você tem que ficar sem ação.
Não é isso, né? Mas você tem que ter um tempo no seu dia em que você desliga dos problemas e senta no muro. Você desliga dos problemas e fica sós com Deus, nem que seja para ficar mudo, como o profeta fez. Vou ficar quietinho, apenas policiando meu coração para não pensar em desespero e para me lembrar, falar assim, olha, existe um Deus maior. Existe um Deus maior do que tudo que possa ser pensado e imaginado. Existe um Deus que criou tudo o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu ainda verei, né? Existe um Deus que fez tudo, que é maior que tudo, que pode mais que tudo. A Bíblia diz que todos os tesouros da terra, todos os recursos da terra lhe pertencem. Gente, se você é crente de verdade, se eu sou crente de verdade, a gente precisa viver de acordo com isso. Porque se todos os recursos da terra pertencem a Deus, a gente vai passar falta? Não. A Bíblia diz que Ele nos ama, né? E que Ele cuida de nós. Muito mais do que qualquer passarinho que Deus cuida todo dia, Deus cuida de maneira especial de nós. A gente precisa viver de acordo com essa fé. Ou então a gente não está orando direito, né? Porque se tudo está nas mãos de Deus e Deus não está dando, será que você não está orando direito? Será que você não está pedindo? Ou será que você está pedindo de forma errada, assim como eu? A gente precisa aquietar o nosso coração e pensar nisso durante a semana, nos humilhar diante de Deus e falar, Deus, desculpa, perdão, deixa eu sentar aqui, deixa eu virar o meu coração assim, a direção dele um pouco, e entender que eu estou seguro em Ti. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Eu quero chamar o André aqui.